Maravilha, glória a Deus. Primeiramente, eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Primeiramente, sejam todos bem-vindos à nossa página, ao nosso canal, né? Que Deus possa estar abençoando vocês. Se você já é inscrito aqui em nosso canal, eu te agradeço. Continua firme e forte na presença, compartilhando a palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Chamar o cenário, porque como esse cenário é novo, ainda estou me adaptando a ele, né? E se você está chegando agora no nosso canal, seja bem-vindo. Não esqueça de apertar o dedinho aí, né? Porque você está edificando o canal, você está compartilhando a palavra de Deus e assim Ele vai te abençoar. Como está aqui em cima do rodapé da minha cabeça aqui, ó. Inscreva-se em nosso canal. Não esqueça, meu irmão, e que Deus abençoe vocês. Como vocês sabem, o nosso projeto aqui é de estar colocando o Pentateuco, não só o Pentateuco, como tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, né? A Nova Aliança. E aqui o intuito do canal é te incentivar você a fazer a leitura da palavra de Deus. Todo dia você lê um capítulo, todo dia de manhã, de noite, quando for dormir, de manhã quando se levantar, né? Para que você possa estar guardando os versículos bíblicos na tua mente. Glória a Deus. Esse é um dos nossos propósitos. Glórias. E você sabe que a gente parou lá em Gênesis, lá no último vídeo, né, falando ainda da cidade de Sodoma, de Abraão e Ló, falando ainda. Se você não entendeu, não está entendendo nada aqui, que você está chegando agora, maratona o nosso canal, o nosso último vídeo, que é o vídeo 3, né, se eu não estiver enganado, para que você possa entender esse daqui. Amém, meus irmãos? Como tá chegando no último verso aqui, porque aqui vai, deixa eu ver aqui tem Gênesis 19, deixa eu ver, Gênesis 19, quantos capítulos é aqui? Gênesis 19, 19, vai até o 38, né? Verso 38, Gênesis 19, 38. Nós estamos aí, a gente coloca sempre 7 versos, lê tudo e vem, né, dando uma pincelada, não prolongando para que os irmãos não se cansem, né? Glória a Deus. Então, meus irmãos, como está no último aqui, eu dividi esses dois aqui no último vídeo, no penúltimo, né? Ainda vai ter, porque coloquei 6, né? Até o 35, ainda tem 36, 37, ainda tem outro vídeo ainda, né? Para nós chegar no capítulo 20. Então vamos lá. Parei no 28, agora é a continuação do verso 29, de Gênesis 19, né? Ainda estou em Gênesis 19, como eu já falei. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitará. Para você estar muito pequeno, pega a tua Bíblia, pega a espada do Espírito Santo, né? Para você estar acompanhando. 30. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. 31. Então a primogênita disse à menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. 32. Vendemos a beber vinho a nosso pai, e deitamo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. 33. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite,
e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. 34. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. 35. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Misericórdia. Que vinho é esse, né, meu irmão? Bom, como vocês estão vendo aqui, né? Lemos já os 6 versos, agora vamos estar aqui dando só uma explicadinha de leve, né? Para não ficar muito longo, para não cansar os irmãos. Irmãos, a gente vê aqui no verso 29, né? E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitava. Como você já sabe, Deus, aqui não é que Deus se lembra, né, irmão? Que Deus nunca se esquece de nada. Aqui é Deus guardou Ló. Glória a Deus. E Deus tirou Ló de lá, como a gente viu lá no último capítulo. Deus, por amor a Abraão, pelo justo Abraão, que pela fé ia sacrificar o seu filho Isaque, que Deus pediu, e ele ia sacrificar mesmo, por amor ao seu Deus. Glória a Deus, né? E aqui, por Abraão ter intercedido por Ló, percebeu que a intercessão é aprazível diante de Deus. A intercessão é muito, né? É muito forte, meu irmão. E Deus, ele atende, né? Precisamos interceder mais por essa nação, essa geração nossa perversa. E assim Ló foi livre. E toda aquela cidade circunvizinha que estava ali diante de Sodoma foi tudo destruída. Glória a Deus. Verso 30. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna ele e as suas 2 filhas. Percebeu? Que ele pediu para os anjos, pediu para ele ir para os montes, e ele sugeriu que fosse para outra cidade, um local pequeno, aquela cidade pequena, né? E que deu por nome Zoar. E vendo ali os rumores, os problemas, provavelmente eles conheciam Ló e achavam que Ló era culpado de tudo aquilo, né? E Ló não se sentiu seguro. E acabou saindo daquela cidade e habitou com as suas filhas em Zoar. Aí foi o fundo do poço de Ló, cada vez mais se afastando de Deus, né? Misericórdia. Porque olha o resultado aí, verso 31. Olha a mente da filha de Jó, da primogênita dele. No verso 31. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Percebeu a mente da menina? Elas 2 conversando, dizendo entre si que não tinha varão. Para elas, que tinha varão sim, que Deus não destruiu a terra toda. E ela conversando com a irmã dela, né? Menor. Vamos entrar nosso pai
como é costume, que as moças se casem. Não tem varão, olha aí. Vamos entrar com o nosso pai, para que nós podemos dar descendente ao nosso pai. Isso é tremendo. Verso 32. Vem, demos a beber vinho a nosso pai e deitamo-nos com ele, para que em vida conservamos sementes de nosso pai. Olha aí. Vinho, pegaram o vinho e armaram todo aquele cenário, a primogênita primeiro. E olha só o verso 32. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Ou seja, chapou o pai de vinho. Na hora de fazer o serviço fez. O pai não sentiu, nem quando entrou, nem quando saiu, nem quando fez aquela coisa toda, né? Teve relação sexual com seu pai. Nem lembrou. Que vinho é esse? Misericórdia, hein? Sangue de Jesus tem poder. É hipnotizador esse vinho aí. E assim ela deitou-se mesmo. Deitou com o pai dela. Olha aí. E o verso 34. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor. Olha aí. A primogênita sempre citando a menor. Vamos. Veis aqui, ontem já à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservamos semente de nosso pai. Saiu da mente perversa da primogênita, né? Incitando a sua irmã menor a deitar-se com seu pai. Ela já tinha feito o estrago, agora vai fazer o estrago na menor, na irmã dela, né? Verso 35. E deram a beber vinho, olha aí, deram a beber vinho a seu pai também, naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Olha para isso, irmão. O desfecho disso aqui é tremendo, né? Aí vem nação aí perversa, vem nação maligna. Essa nação aqui não é nação boa. Então, meus irmãos, continue aí, vai ter os próximos vídeos, vamos ver o desfecho disso aqui, aonde vamos chegar e qual nação a gente vai conhecer da parte dessa abominação aí, né? Porque Deus não permite esse tipo de coisa não, relação entre pai e filho, Deus nunca permitiu. É a abominação aos olhos do Senhor. Glória a Deus, né? Então fique na paz do Senhor Jesus. Continua firme e forte. Não esquece de compartilhar. Não esquece de anunciar a palavra do Senhor. E dizer que só o Senhor é Deus. Se você não entregou tua vida para o Senhor Jesus, entrega a tua vida porque Ele está voltando. Se você não confessar Jesus, após Ele vir buscar a sua noiva de um arrebatamento, você vai ficar se não confessou Ele ainda. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que está na igreja está salvo, mas não está. Se não confessar, não está salvo. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.